Porque você imagina que está todo mundo se preparando para um arrebatamento pré. Aí o arrebatamento pré não acontece. Aí vamos ver, o povo está vendo o templo ser construído, acordos de paz, sacrifícios no templo em Jerusalém. Pô, isso daqui não era para a grande tribulação? O arrebatamento? Não aconteceu. A sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura. O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração. No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Ele fez uma pergunta já até em cima disso, ó. Pergunta se há possibilidade de acontecer falsos arrebatamentos na grande tribulação. Tendo em vista a questão de ET e tudo mais, será que isso pode acontecer? Falsos arrebatamentos? Nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Pois é como a gente falou aqui. De fato, um arrebatamento, segundo nosso entendimento, o entendimento judaico, isso não vai acontecer pré. Arrebatamento um dia vai acontecer, lá no final da tribulação, não pré. Né? Agora, acontecer falsos arrebatamentos, pessoas serem abduzidas, pessoas sumirem, né? Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Agora, a gente só precisa entender que existe uma coisa que vai acontecer no fim dos dias, que é claro que não tem como bater o martelo, que eu vou mencionar aqui, é a segunda carta de Rav Shaul, de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 2, se não me engano, sim, que ele vai falar sobre a manifestação do antimachia, do anticristo. Ele vai falar que Deus vai enviar para a humanidade a operação do erro. Olha isso aqui, operação do erro. Porque não deram crédito à verdade, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque não tiveram prazer na verdade. Aí pergunta assim, o que é a operação do erro? Que virá sobre a humanidade com a permissão divina. De fato, é como se fosse uma certa punição para aqueles que não quiseram dar ouvido à verdade. Ora, então a operação do erro seria uma marca da besta? Ela pode ser a operação do erro? Pode. Pode ser apenas uma ideia, uma mentira, seja, uma manifestação de alguma coisa? Pode. Só que aquilo não configura a verdade espiritual, e sim uma mentira. E as pessoas vão acreditar nessa mentira. Então, a questão é de que Paulo está falando? Será que ele está falando de alguma coisa que vai acontecer no meio da humanidade e que isso vai parecer vir de Deus e não é? Né? A própria marca da besta vai parecer ser uma coisa boa e não é? Ou seja, ou uma manifestação espiritual de alguma coisa que vai parecer ser bom e não é? Então, a gente precisa sempre ter a nossa mente voltada para as possibilidades, não excluir as possibilidades. Então, sim, um falso arrebatamento pode ser. Né? Então, eu acredito que as possibilidades ela tem que estar na mesa para as pessoas entenderem. É o que eu sempre falo sobre o arrebatamento da igreja pré. Tá? Então, assim, todo meio pentecostal e neopentecostal, principalmente, defende arduamente um arrebatamento pré. Porque foram ensinados a vida inteira isso. Quando você pega as referências, volto a dizer, aqui já estou dando a nossa interpretação, elas não têm contexto, elas não se sustentam. Mas ok, vamos deixar isso aqui no cantinho. Eu acho que pelo menos os pastores, os teólogos, eles deveriam colocar as possibilidades na mesa para o povo. Sabe? Olha, existe essa ideia de um arrebatamento pré, né? Então, Yeshua pode vir antes da tribulação, mas também pode acontecer dele não vir. Ele pode vir no meio, ele pode vir no final. O que isso provocaria nas pessoas? Provocaria nas pessoas um sentimento de preparação. Porque você imagina que está todo mundo se preparando para um arrebatamento pré. Aí o arrebatamento pré não acontece. Aí vamos ver, o povo está vendo o templo ser construído, acordos de paz, sacrifícios no templo em Jerusalém. Pô, isso daqui não era para a grande tribulação? O arrebatamento? Não aconteceu. E agora? Responde aí, pastor. Responde aí, ô teólogo. Vai ter resposta. Não seria melhor? O pior não é esse. O pior é as pessoas perderem a fé por isso. Poxa, a vida inteira eu fui ensinado errado, então o que resta para mim? Porque ninguém quer ficar para a tribulação, na verdade. Ninguém quer. Falar que vai ficar na tribulação é o fim. Você está desviado, você está perdido. Está em pecado. Porque só quer ficar na tribulação quem está em pecado. Porque ninguém quer ficar na tribulação. Todo mundo quer ir no arrebatamento da igreja. Todo mundo quer ir para as bodas do Cordeiro.
Quero falar das bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro? O que é bodas? Não é um casamento? Sim. Ok. Esse casamento não é ali no princípio da tribulação, nem no meio, ou nem antes da tribulação. As bodas é no final. Isso está ali no livro dos profetas, nas próprias parábolas de Yeshua, né, do Novo Testamento. Então, ok. Então, as pessoas elas não pensam numa possibilidade de se preparar para as coisas que virão. E virão. E virão, queridos. Virão mesmo. O mundo vai entrar num período de tribulação. E as pessoas, como estarão? Essa coisa de que o Espírito de Deus vai ser tirado da terra, porque lá no capítulo 2 mesmo de Tessalonicenses diz que só há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então, quando for tirado, se manifestará como se o Espírito de Deus fosse tirado da terra. Isso não vai acontecer, claro que não. Ali a igreja sendo arrebatada também não é. Né? Então, assim, o Espírito de Deus nunca vai sair daqui. Ele foi enviado para a criação, para estar derramado na criação. Assim como Israel, presta atenção, o que aconteceu com o povo judeu no Egito, ele é um quadro profético que aponta para o final. Lá no Egito, Deus julgou o Egito, enviou pragas para o Egito. O que vai acontecer no final? Pragas vão vir sobre o mundo. No Egito, tivemos pragas como águas se transformando em sangue, granizos vindo do céu. O que nós vamos ter no final? Sangue, granizos vindo do céu e várias outras coisas. Enfermidades, peste nos homens, nos animais. Nós vamos ter, tivemos no Egito 2 testemunhas. Quem foram as 2 testemunhas do Egito? Moisés e Arão. Moisés e Arão. No quadro final, a gente tem o quê? 2 testemunhas. Né? O povo, Deus enviou as pragas, os juízos no Egito, e o Egito foi ferido, mas o povo de Israel não. Tinha água com sangue no Egito, mas onde estava o povo de Israel, mesmo no Egito, na área que estava o povo de Israel, a água estava normal. Tinha trevas para os egípcios, mas para os israelitas havia luz. O que é isso? Deus julgando o Egito, mas protegendo o seu povo no Egito. O que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, 11? Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Veja, ele está dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ele está dizendo que vai tirar do mundo, ele está dizendo que vai guardar. Assim como ele guardou Israel no meio de todo aquele juízo, Deus vai guardar o seu povo no meio da tribulação. Alguns, é claro, vão ser perseguidos, alguns vão para servir de mártir, mas isso não quer dizer que todos vão morrer, que todos vão ser decapitados, que todos. Não. Vai haver pessoas fiéis a Deus. Então, voltando ao ponto, só para a gente fechar essa parte do arrebatamento, eu acho que os teólogos poderiam pelo menos dizer assim, olha, se não aconteceu o arrebatamento pré, você precisa estar preparado para entrar nesse período. E como é que você se prepara? Mantenha a sua vida espiritual, jejum, oração, palavra de Deus, se apegue aos mandamentos de Deus, não abra mão das convicções espirituais, ou seja, mantém-se firme. Mas agora você imagina uma população de crente que está esperando o arrebatamento, esse arrebatamento não acontecendo. O que vai acontecer com todos esses crentes? Porque foi uma dúvida que a galera tem lá, que até falou, ela não acredita no arrebatamento. Pô, explica um pouco melhor sua ideia sobre isso. É porque um dia eu estava caminhando no parque e aí eu fiz uma live e essa live viralizou só um pedaço da live, um pedacinho pequeno que dizia assim, se Jesus não arrebatou a igreja no tempo dos nossos pais, no tempo dos nossos avós, no tempo que tinha a santificação, Jesus não arrebata essa, que é o tempo da imundícia, que é o tempo da apostasia, que é o tempo que todo mundo se preocupa em ser famoso. Então essa passa pela grande tribulação. Então, essa live, ela cortaram essa partezinha e todo mundo diz, você não acredita em arrebatamento, mas não é isso. Não é isso. Eu vou até explicar aqui como é que eu acredito no arrebatamento hoje. Eu nasci no Evangelho, gente, sendo ensinada pelas igrejas que nós não estaríamos na grande tribulação, porque nós somos a igreja. E Deus não destinou a igreja para a ira. E pronto, só acreditava nisso e não duvidava, não ia questionar nem pesquisar. Então, era isso, a minha vida toda. Até que um dia eu não me conformei com
ensinos e fui orar a Deus e pedir a Deus que o próprio Deus me ensinasse dentro da palavra, porque eu tinha medo daquele ensino ser errado e eu acreditar no erro e depois correr o risco de perder a salvação, porque eu não procurei compreender pelo Espírito. E foi quando Deus começou a me dar entendimento da palavra. E aí eu comecei a analisar os textos, foi a partir daí que eu analisei os textos. E aí eu pude perceber que realmente a igreja ela não é arrebatada antes do início da grande tribulação. Pelo contrário, a igreja ela passa durante a grande tribulação todinha. Porque a grande tribulação ela tem duas fases. Na primeira fase, a igreja ela não sofre nada ainda. Na primeira fase, a grande tribulação ela é apenas para os judeus, porque na primeira fase o anticristo está tentando tomar Israel para poder ele reinar. Ele só consegue reinar quando ele está dentro de Israel, mas os judeus ainda estão em Israel, então ele não consegue reinar. Então aquele texto de 2 Tessalonicenses 2, que diz assim, que a gente não deve ficar preocupado quanto à nossa reunião com Jesus, ou seja, o arrebatamento, porque não terá arrebatamento antes da apostasia e da manifestação do anticristo. Tem dois motivos aí para que não tenha arrebatamento. A apostasia nós já estamos. Então a igreja que se apostatou não está pronta para subir. E agora está pronto para quê agora? Para a manifestação do anticristo. Então o anticristo se revela. Mas nesse contexto, a gente vê no versículo 6 e 7 de 2 Tessalonicenses 2, falando de aquele que o detém for tirado. Só que muita gente diz que esse que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Tem gente que diz, o Espírito Santo está reinando na terra e o anticristo não pode reinar com o Espírito Santo reinando. Não é o Espírito Santo que está reinando, porque esse reino não é do Espírito Santo, ele não tem um trono para reinar, ele não é rei aqui. Né? Não temos o reino do Espírito Santo. O Espírito Santo, a função dele não é reinar, é consolar. E tem gente que diz que esse texto está se referindo ao arrebatamento. Quando a igreja for tirada da terra, então se manifestará o filho do pecado. Também não está se referindo à igreja. E tem muita gente que diz que é o evangelho que vai ser tirado. Também não é, porque quem vai banir o evangelho e todas as religiões é o próprio anticristo. Então esse texto que diz assim, aquele que o detém foi tirado, então se manifestará o filho do pecado, está se referindo aos judeus. Por quê? Porque o anticristo ele reina dentro de Israel. E ele não pode reinar com os judeus ali. Então os judeus serão tirados de dentro de Israel para ele começar o seu reinado. Aí eu vejo esse acontecimento dos judeus sendo tirados no capítulo 12 de Daniel e também no capítulo 12 de Apocalipse, a partir do 14. Então, os judeus é o único povo que até hoje tem resistido à manifestação do anticristo. O anticristo ele tenta tomar Israel. Tentou nos anos 70. Os judeus voltou de novo. Dela lá. Não, nossa, não. Agora, Voltou. Os estão resistindo de guerra. Esse povo começou a reinar. O anticristo está tentando tomar Israel. Então, o arrebatamento não acontece agora. Só depois da grande tribulação, porque na primeira fase... Ô, Anara, desculpa te interromper. Repete esse finalzinho que você fez, que eu acho que deu uma caidinha na sua internet aí, mas já voltou. Só os últimos... eu vi também. Coisa rápida, só o finalzinho. Tá, então os judeus é o único povo que tem resistido à manifestação do anticristo, até que do meio de Israel ele seja tirado, que é o que está escrito em Daniel 12, que eles vão ser tirados nesse tempo, e Apocalipse 12, a partir do 14, que esse povo judeu será levado para o deserto. Então, o anticristo começa a reinar dentro de Israel, e os judeus não vão estar lá. Então, na primeira fase, a guerra só é para os judeus, na segunda fase é para a igreja. Por isso que o próprio Jesus fala da abreviação dos tempos. A abreviação é exatamente dividir a primeira fase para os judeus, a segunda fase para os cristãos. Porque quando você vê em Apocalipse 13, o anticristo está perseguindo os santos e vencendo. Os santos é o povo de Deus. Em Apocalipse 12, versículo 17, ele vai fazer guerra aos santos, ao restante dos que sobrou no mundo todo, né? E vários outros textos me provam que o arrebatamento ele é depois da grande tribulação. Embora as pessoas digam assim, mas a grande tribulação é a ira de Deus. Só que na grande tribulação Deus não está irado com a igreja. Deus está irado com quem? Com o anticristo.
As taças da ira é derramada sobre quem? Sobre aqueles que têm a marca da besta, sobre o reinado dele, sobre o império dele. É mais sobre eles. A ira não é contra a igreja. Ô, pastor, antes de voltar, eu queria tirar uma dúvida também. Acho importante que o senhor entende bastante. Quando tem um arrebatamento, alguns ficam na terra, correto? Sim. E aí, pelo que eu, na época, era da igreja, que se falava que o Espírito Santo sai da terra nesse momento. É isso mesmo? Beleza. Então, se o Espírito Santo sai da terra... 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você lê em casa com calma. É isso mesmo? É. Tá. Essas pessoas que ficam, elas não têm mais chance de ser salvas? Porque, pelo que eu entendo, é o seguinte, a pessoa é salva pela atuação agir do Espírito Santo, né? Que gera o arrependimento da pessoa. Tá. Se o Espírito Santo não está mais na terra, e os que ficaram já de fato estão condenados ou tem uma segunda chance? Então, vamos lá. Não há uma unanimidade, não, tá? Mas eu ouso a dizer que a maior parte dos teólogos, nesse caso, concordam que haverá sim uma oportunidade, uma segunda chance. Mas eu não quero encorajar ninguém a ter Tá louco. essa segunda chance, não. Nós estamos na dispensação da graça, nós estamos no tempo da graça. Deus trata conosco hoje por misericórdia, por graça. Temos auxílio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo. Temos à nossa disposição os dons do Espírito, os frutos do Espírito, e ainda assim pecamos e muitos não querem. Sem isso... Mas vamos lá. O Espírito Santo, de fato, só está aqui por conta da igreja. É o guia da igreja, é o consolador da igreja. E ele vai conduzir a igreja a Cristo por ocasião do arrebatamento. Mas quem ficar não vai ter amnésia. Então, aqueles que conhecem a mensagem do Evangelho, e já foram membros, participantes de uma igreja local, de uma comunidade, e já pregaram, e já oraram. Quando o arrebatamento acontecer, essas pessoas não vão ter amnésia, não. Elas vão ser as testemunhas. Elas vão dizer, uau, vão falar que é ET, que é nave espacial, que foi um lapso no tempo, que vão voltar daqui 10 anos, mas eu sei. Essas pessoas foram arrebatadas. Porque você não vai esquecer, a pessoa, o indivíduo, ele, ela, não vai esquecer das profecias que ouviu, dos momentos da oração, dos cultos. E, na verdade, essa lembrança vai ser um amplificador da tormenta, do desespero daqueles que ficarem. Agora, uma vez que você não vai esquecer, então você pode sim, porque todos vão receber, a Bíblia diz isso em Apocalipse, o sinal da besta. Né? E hoje eu concordo, é uma opinião, gente. Pode me bater, mas é uma opinião, simplesmente uma opinião. Né? O sinal da besta, por exemplo, a Bíblia fala o número, né? 666. E fala assim, quem for sábio, calcule. 666. Eu não sei se vocês sabem, no alfabeto hebraico, né? Eles usam letra e números. Nós temos letra e temos números, né? No alfabeto hebraico, cada letra corresponde a um número. Cada letra é um número. E também cada letra tem um símbolo. Por exemplo, tem uma letra que é representada por um prego. Tem uma letra que é representada, se eu não me engano, por um serrote, por uma ave. Cada letra tem um símbolo e cada letra corresponde a um número. Todo mundo que fala hebraico razoável, que tem uma compreensão, eu não falo hebraico, mas a gente tem essa informação, né? Então, Aleph, Beit, Gimel, cada letra corresponde ao número. Bom, o número 6, ele é representado pela letra do nosso alfabeto, pela transliteração do nosso alfabeto, pelo W. Então, 666 é WWW. Quando a gente fala www, o que te lembra? Site. Internet, mano. Algum site. Site. Algum Internet. cadastro em site. Internet. Aí o número da besta.
666 www. E o anticristo do capeta. O anticristo vai trabalhar com isso, pela internet. Esse sistema digital vai controlar tudo. Mas vai ter o sinalzinho na mão ou na testa? Vai, claro que vai. Mas não é o 666 na sua testa, nem 666 na sua mão. Você vai ter um chipzinho que você vai estar conectado. Quando a gente assiste TV, está aqui o símbolo do Mais ou Menos Podcast, né? TV. Então nós estamos aqui, nós estamos assistindo. Isso é questão de dias, meses ou anos no máximo. Você vai assistir e ao mesmo tempo que você assiste, você vai ser assistido. Com ela ligada ou desligada. Todo mundo que tem uma TV em casa vai ser monitorado 24 horas por dia. Computador, celular, tudo vai ser conectado e tudo vai ser usado e todos vão ser vistos 24 horas por dia. Você vai ver, mas você vai ser assistido também. Enquanto você assiste sua TV, você está sendo assistido. Tudo pela internet. Dinheiro hoje está em extinção, né? Cédula, nota, está acabando. Hoje é Pix. Você recebe Pix, é transferência, é na hora. Então, é difícil você ter dinheiro. Tem aquele comercial antigozinho que ainda falava do cartão de crédito, né? O viajante vai lá, pé de laranja bonita, ele não aguenta, cata uma meia dúzia de laranja, chupa. Daqui a pouco o fazendeiro. Ô senhor, me perdoa. Aí ele pega o cartão de crédito, não sei se vocês vão lembrar, tem muitos anos já. Aí ele pega o cartão de crédito e fala assim: me perdoa, mas. Aí o senhor. Tira de trás assim uma maquinazinha de cartão. Pode pagar pelas laranjas. Hoje, esse comercial já está ultrapassado. Nós tínhamos lá na igreja a máquina de cartão de crédito. Né? Eu já tenho uns 8 anos, 10 anos, tem máquina de cartão de crédito na igreja. Não tem oferta. Eu não queria ofertar, ajudar aqui essa igreja, mas não tem dinheiro não. Cartão de crédito? Você pode dar. Você pode parcelar. Eu quero dar R$1.000 de oferta, mas eu quero pagar 100 por mês. Aí passa o cartão, R$1.000 dividido em 10 vezes. Você pode fazer isso. Já não uso o cartão de crédito há muito. Já tem 3 anos, desde quando saiu o Pix. Já temos o envelope lá, Pix, o pessoal pega o celular, QR Code, lê, pum, faz a oferta. Vai chegar o momento, aí eu espero que nós não estejamos aqui. Mas já tem testes. Você só vai passar a mão. Ou então inclinar a cabeça. E vai pensar, e a transferência vai ser feita. Isso faz muito sentido. Por exemplo, esse site, esse www, seria o seguinte: talvez tu só vai poder fazer compra se estiver dentro desse site. Sim. Né? E é por isso que todos vão aderir. E quem não aderir... E aí, como é que você vai viver? Vai morrer. Então, é possível... Tem um texto em Apocalipse, não vamos citar aqui, mas você pode ler em Apocalipse. Depois a gente até coloca lá no chat, no bate-papo. Que a Bíblia, olha, quem são esses? Com as vestes salpicadas de sangue. Esses são aqueles que vieram de grande tribulação. Está em Apocalipse. Então, escuta, mesmo após o arrebatamento da igreja, algumas pessoas poderão ser salvas, e serão algumas pessoas, mas essas pessoas morrerão por não aceitarem o sistema do anticristo, representado no sinal da besta, por não aceitarem, né, a fazer parte do mundo do anticristo, por não negarem a Cristo. Essas pessoas que morrerem nessa situação, elas, está lá em Apocalipse, elas serão salvas. Né? Isso é um número, a Bíblia não fala de números, mas, gente, repito, imagine hoje com o Espírito Santo, com graça, com liberdade religiosa, pelo menos aqui no Brasil, de expressão. Muitos não querem, rejeitam. Você vai ser torturado. Então, que é o meu conselho? Viva como se isso não fosse uma realidade. Viva como se você tivesse uma única chance, porque vai ser bem melhor.